Olá, igreja, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos nos encontrando nesse culto para juntos louvarmos ao nosso Deus. No entanto, esses últimos dias têm sido difíceis. Nós temos acompanhado e experimentado a dor de alguns amigos e irmãos que têm sofrido por causa do Covid-19. Famílias que tiveram perdas, que sofreram, que estão nesse momento enfrentando lutas com entes queridos que estão hospitalizados. Eu quero te convidar agora a unidos como igreja, como comunidade, a intercedermos por essas pessoas, por aqueles que tiveram alguma perda ou por aqueles que estão enfrentando a luta de ter alguém hospitalizado nesse momento. Ore comigo. Senhor nosso Deus, queremos, ó Pai, neste momento, interceder por todos aqueles, Pai, que neste momento estão hospitalizados, estão internados, Pai, enfrentando essa doença maldita. Pai, que Tu possas conceder saúde a eles, que Tu possas, Senhor, dar recuperação, restaurar a sua condição de saúde, Pai, que Tu possas abençoá-los de maneira que eles saiam desse hospital e possam ter a sua vida restabelecida. Eu quero, Senhor, te pedir também, interceder por todos aqueles que nestes últimos dias, nas últimas semanas, tiveram alguma perda, que estão sofrendo agora, Pai. Que Tu possas consolar o seu coração, que Tu possas estar com eles, Senhor, guardando-os, abençoando-os, dando-os força para que eles possam seguir em frente. Abençoa, Senhor, a nossa nação, a nossa região. Nos ajuda, Senhor, a ficarmos livres desse momento difícil, dessa doença, Pai, que vem acometendo tantas pessoas. Restaura a nossa nação. Faze, Senhor, com que voltemos à nossa vida normal e esteja conosco nos abençoando. Nos livra, Senhor, de todo o mal. Nos guarda, Pai, e fica conosco continuamente. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você conhece alguém que está sofrendo com alguém hospitalizado ou que teve alguma perda, chegue junto, conforte, como igreja, seja sal e seja luz. Quero convidar você nesse momento a estar ofertando. As contas da igreja vão aparecer aqui na tela e você tem a oportunidade, de maneira virtual, de realizar a tua oferta e entregar teu dízimo. Lembre que o dízimo e a oferta são formas de honra ao Senhor, de manifestar agradecimento por tudo que Deus tem nos dado. Então oferte nesse momento, seja fiel, honre ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido, e te guarde sempre. Olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.
Mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, me dirige.
mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Olá, minha igreja amada, povo de Deus, quero cumprimentar a todos esta oportunidade com a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem, gozando da mais perfeita paz, apesar das dificuldades, mas é possível. Nós que temos ao Senhor permanecermos em paz. Espero que você, sua casa, toda a sua família esteja desfrutando de um tempo de paz. Que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, e estamos aqui para mais um tempo de meditação, de reflexão da palavra, para mais um culto em que nós proporcionamos aos irmãos a mensagem para que juntos, cada um aí na sua casa, possa reunir a sua família e louvar ao Senhor e ouvir a mensagem. Nós continuamos orando pela situação que enfrentamos o nosso país, que todos estão passando, e ainda essa é a oportunidade que Deus nos dá de podermos ser edificados. Eu quero dizer para você que não abra mão dessa oportunidade, por mais que seja uma oportunidade virtual, uma oportunidade de ouvir a palavra através das redes sociais, como a gente tem aí em outros momentos, mas esse é um tempo que nós podemos ser edificados e precisamos sim. Os dias não são fáceis, mas nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. Eu quero convidar você a permanecer nessa busca pela palavra, a oração, e ser edificado
no Senhor. Então nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero fazer uma oração. Queria que você concordasse com a minha oração nesse momento. Vamos orar. Ó Deus bendito, nosso Pai amado, nosso Deus Todo-Poderoso, louvado seja para sempre o teu nome. Te bendizemos, porque o Senhor é digno de ser louvado em todo o tempo. Reconhecemos, Senhor, o controle de todas as coisas nas suas mãos. Reconhecemos que o Senhor é bondoso, misericordioso, justo e fiel. Te glorificamos, Pai, nesse momento e suplicamos, ó Deus, a manifestação da sua graça sobre nós. Nesse momento, quando nós estamos para meditar na tua palavra, fala para nós, fala aos nossos corações o que nós necessitamos ouvir. Ministra cada um de nós, o Senhor que conhece-nos intimamente, sabe das nossas verdadeiras necessidades, as nossas reais necessidades, as nossas reais carências, que o Senhor esteja ministrando as nossas vidas nesse instante, através da tua palavra que será pregada. Dá-nos entendimento, sabedoria e que possamos compreender a tua palavra. E ao mesmo tempo, uma vez compreendendo essa palavra, ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a aplicarmos a nossa vida, a viver em obediência a essa palavra. Eu oro para que o Senhor esteja abençoando todo o seu povo, abençoando todos que nos assistem, abençoando a igreja, a nossa comunidade, a PIBcrato, Comunidade da Paz, que o Senhor nos sustente, para que possamos, nesse tempo difícil, permanecermos firmes, esperando pela provisão e esperando pelo agir do Senhor. Se conosco, Pai, nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados, meus queridos, abram as suas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós vamos ler uma passagem que também é relatada pelos outros evangelistas, Mateus e Lucas. Nós vamos ler na versão que Marcos nos apresenta, mas essa passagem é uma passagem conhecida e narrada resumidamente, tanto por Mateus quanto por Lucas. Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 24, e nós vamos ler também do 35 até o versículo 43. 21 a 24 e do 35 a 43. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos. Vamos ler? Nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora o versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, não fazendo caso do que eles estavam dizendo, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cum, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente
A menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Senhor nos dê graça para entender o que Ele quer falar conosco, que sejamos edificados nesse momento. Amados, esse episódio de Jairo, ele é conhecido, eu tenho certeza que você já leu, já ouviu pregação, eu mesmo já falei em outros momentos sobre esse texto, falando de outra lição com um outro viés, vendo um outro aspecto. E novamente essa passagem vem ao meu coração para ser compartilhada, mas agora trazendo um foco diferente, com uma perspectiva diferente. Então eu queria que você prestasse atenção. Então nós temos aqui o título, o tema que eu dei para essa mensagem é sobre o dilema de Jairo. Tá? O dilema de Jairo. Então, meditando nessa história, me veio esse tema e eu queria discorrer com vocês sobre essa temática. Quem nunca nessa vida se deparou com um dilema? Talvez hoje você que me escuta está vivendo um dilema. Que dilema é nada mais do que uma circunstância árdua e de difícil resolução em que é necessário fazer uma escolha entre duas alternativas contraditórias ou insatisfatórias, Fazer uma escolha excessivamente difícil. Pois bem, é natural, faz parte da nossa vida, faz parte do cotidiano, nós nos depararmos com circunstâncias assim, em que, independente ou sob qualquer situação adversa da nossa vida, a gente tem que, e agora? Eu preciso fazer uma escolha, eu preciso escolher uma dessas opções. Então nós vamos falar do dilema desse homem chamado Jairo. Jairo era um homem da alta sociedade judaica, ele era chefe da sinagoga, um cara extremamente religioso, tinha uma grande relevância no seu meio social, porque por ele ser um líder religioso de destaque, ele era chefe da sinagoga, então certamente um homem de posses, um homem que tinha boas condições e também conhecimento. E esse homem estava passando por uma situação difícil. Mas qual foi? A gente fica aqui pensando, você que já conhece a história e a gente leu aqui a história, qual era o dilema de Jairo? Deixa eu lhe dizer uma coisa, o dilema de Jairo não estava no fato dele ser um chefe da sinagoga, um líder religioso e ter que procurar Jesus por uma necessidade pessoal dele. Não, até mesmo porque assim, os líderes judeus nesse momento estavam tramando a morte de Jesus, eles tinham ódio de Jesus, havia uma perseguição por parte desses líderes e Jairo, por ser um deles, então procurar Jesus certamente não foi uma situação fácil, mas esse ainda não foi o seu dilema, também não foi. E ele procura para se humilhar, ele se prostra, ele adora, os outros evangelistas falam de um prostrar-se, de um reverenciar-se, de uma adoração, reconhecendo quem Jesus era, mas esse ainda não foi o dilema dele, nem tão pouco o fato dele ter uma única filha de 12 anos, adolescente, que estava extremamente grave, com uma situação de enfermidade extremamente grave. Problema de saúde muito sério. Também não foi esse o seu dilema. Não foi nenhum desses dois. O dilema de Jairo está aí porque num certo momento ele precisava então
ele se depara entre duas vozes, ecoavam em seus ouvidos, né, em um momento da sua vida, duas vozes extremamente, né, contraditórias, totalmente antagônicas entre si. Uma delas que dizia assim: olha, sua filha já morreu. Mas não só tinha essa voz, existia uma outra que dizia assim: olha, não tenha medo, continue crendo. Então, esse era o dilema de Jairo. Essa era a situação a que ele estava enfrentando. Jairo estava enfrentando um problema. A história nos mostra que ele vai procurar Jesus, pedir ajuda para sua filha. E o mais importante em tudo isso é que a gente vê que quando nós procuramos ao Senhor, nós sempre temos resposta do Senhor a nós, ainda que não seja aquilo que a gente tem procurado, mas o Senhor sempre atende, o Senhor sempre responde quando nós o procuramos. O texto, o versículo 24, diz que Jesus foi com ele. Só que nesse ínter, né, nesse tempo aí, Jairo participa de um milagre, acontece o milagre da mulher que está passando também por um problema de saúde, e Jairo ali acompanhando a multidão, acompanhando todos, caminhando para a sua casa, Jairo ele testemunha aquele milagre. Como isso é importante, isso não foi por acaso que Jairo testemunhasse aquela cena, aquele fato. Eu creio que Jairo tinha uma fé, mas a sua fé precisava ser abastecida, fortalecida, ela precisava ser alimentada, e aquele testemunho, eu penso que foi necessário Jairo testemunhar aquilo para que a sua fé se firmasse, para que a sua fé não cambaleasse naquele momento extremamente importante de sua vida, e para que ele precisava continuar crendo. Então nós devemos entender que testemunhar os feitos do Senhor nos ajuda a fortalecer a nossa fé. Mesmo lendo a palavra do Senhor, nós temos inúmeros feitos, mas nós não temos apenas esses relatos aqui que a Bíblia nos apresenta. O nosso Senhor continua operando milagres, Ele continua operando sinais, Ele continua fazendo segundo a sua vontade. Eu tenho certeza que você já testemunhou, você já vivenciou experiências de milagre, então isso é importante, testemunhar o milagre é importante para que a nossa fé seja fortalecida. Só que durante esse tempo em que ele testemunha o milagre, eles estão chegando em casa, se aproximando da sua casa, e chegaram alguns do seu próprio meio, do seu convívio. O texto diz que chegaram alguns da casa dele, alguém que conhecia a situação, alguém próximo dele, alguém íntimo dele, alguém que estava por dentro do que estava acontecendo, e traz uma mensagem para ele. E trouxeram uma mensagem para ele: olha, Jairo, sua filha já está morta. Não adianta mais você incomodar o mestre. Não adianta mais você procurar ajuda, não adianta mais, é caso encerrado, o quadro é irreversível, não tem como mudar essa situação. Interessante que no mesmo instante, o texto diz, o versículo 36, que Jesus, sem acudir tais palavras, ele disse ao chefe da sinagoga. Aqui nós temos o encorajamento de Jesus na fé de Jairo, quando a razão, ou seja, quando toda possível razão para a sua fé parece estar sendo perdida, Jesus chega aqui e encoraja. Quando Jairo procura Jesus, a sua filha estava enferma, não havia ainda falecido, então ainda havia uma situação que ele, na fé dele, acreditava que Jesus pudesse fazer. É possível que, quando a sua filha ainda apenas doente, Jairo tivesse disposição para crer no milagre. E depois de morta, aquela pequena chama de fé se dissipasse. Por isso que Jesus disse para ele: olha, Jairo, não temas, crê somente. Nós devemos admitir, irmãos, nós devemos ser honestos diante do Senhor e admitir que nós temos dificuldade em crer no Senhor, quando todas as coisas, aos nossos olhos, quando todas as chances, todas as possibilidades aos nossos olhos se dissiparam. Muitas vezes a nossa fé, a minha e a sua fé,
Muitas vezes a nossa fé ela é condicionada ao tamanho do nosso problema. Se nós temos um problema que dá para racionalmente a gente analisar e ele ser resolvido, então nós temos ainda fé. Nós não dimensionamos, nós não associamos a nossa fé, não condicionamos a nossa fé à dimensão do poder de Deus. E nessa hora, Jesus ajuda Jairo, dando-lhe uma palavra. E ele se encontra agora diante de um dilema. A quem ouvir? Existem duas vozes. Existem duas vozes que ecoam nos seus ouvidos, que estão ali batalhando em sua mente. Qual é a voz que Jairo deve escutar? Irmãos, é essa a problemática. Essa situação que Jairo enfrenta, ela representa o que nós passamos no dia a dia. As vozes que têm ecoado em nossos ouvidos. O dilema de Jairo representa o nosso cotidiano, ao longo da vida. Quantas vezes nós nos deparamos com situações onde nós temos uma situação dentro de uma perspectiva divina, e a mesma situação adversa, mas com a perspectiva humana. Nós temos uma mesma situação, nós temos o mesmo problema que ele é visto, ele é olhado, encarado a partir de duas perspectivas completamente antagônicas, uma humana e outra divina. O único fato sendo visto de maneira, ou por dois ângulos. Qual deveria ser a escolha de Jairo? Aqui nós sabemos qual é. Aqui nós sabemos qual é a nossa escolha. Que na maioria das vezes nós não fazemos a escolha certa, mas aqui nós entendemos muito bem qual era a opção de Jairo. Na visão humana, o que se apresenta? A morte, o fim daquele problema, um quadro irreversível, um beco sem saída. Essa era a voz de um lado que estava na mente de Jairo, dizendo: olha, não tem mais jeito. Não tem mais o que fazer nessa situação, é caso perdido. Era isso o que os da casa de Jairo trouxeram, era isso que eles conseguiam enxergar, e foi isso que eles trouxeram para Jairo. Eles só viram um problema, mas nós temos uma outra visão. Então, numa mesma situação, nós temos uma outra perspectiva, nós temos uma outra maneira de olhar. Jesus não via ali morte, Jesus via ali vida. Então, onde existe uma visão humana de morte, Jesus consegue ver vida, ele consegue olhar e perceber que ali existe vida. A menina não estava morta, mas dormia. E ele chega para as pessoas e diz: que alvoroço é esse? Tem motivo para isso? Bora todo mundo, vamos se aquietar aí, cada um procura o que fazer. Não tem isso não. A situação, a menina está apenas dormindo. E a reação das pessoas diante de sua fala foi de zombaria. As pessoas riram da sua cara, daquilo que ele estava dizendo. Então Cristo via ali vida. Ele disse: não tem motivo para desespero, para choro, para temor. Ele via, na verdade, o que as pessoas estavam vendo, um caso perdido. Onde a visão humana vê um caso perdido, escute só, preste sua atenção. Onde a visão humana vê caso perdido, Jesus vê a oportunidade. Jesus vê uma oportunidade para operar um grande milagre. Jesus via antecipadamente a solução. Que mais essa história nos ensina? Que nós devemos aprender a olhar os fatos da vida, os mais reais possíveis. Não vamos negar. Não vamos negar o que está acontecendo, não vamos negar o que de fato tem acontecido, mas nós devemos sim olhar para a situação através de Cristo e não apenas com a nossa visão humana totalmente limitada. O que os seus olhos, meu querido, o que os nossos olhos conseguem enxergar, o que você vê? Apenas os problemas que são latentes e palpáveis? Só vê fim de linha, caso perdido? Não esqueça, essa história nos ensina que existem, numa mesma circunstância, duas maneiras de nós olharmos para ela. Pela ótica divina e pela ótica humana. É natural, é lógico, nós empacarmos naquilo que é mais óbvio, no que é racional. Nós paramos ali, nós ficamos ali travados naquela situação. Aquilo que os nossos olhos conseguem testemunhar, e talvez por isso a gente tem sofrido tanto, porque a gente tem vivido a partir daquilo que os nossos olhos nos mostram.
A gente não tem procurado ver as coisas a partir da ótica divina. O que Deus tem a dizer sobre a situação? O que foi positivo na vida de Jairo, dentre tantas coisas, é que, pela sua humildade, ele abre mão da sua posição, ele abre mão do seu status, ele se humilha e ele vai procurar a Cristo naquele momento difícil de sua vida e ele tem uma palavra. Isso lhe foi determinante, isso foi determinante para a sua vida. Jesus nunca deixa sem palavras. Jesus nunca deixa sem palavra aquele que vai a Ele em humildade, com o coração quebrantado, sincero, pedindo um direcionamento. Seja a resposta que for, normalmente nem sempre é aquilo que a gente quer ouvir, mas com certeza Jesus tem sim uma palavra para nós, Ele tem uma palavra para você, Ele tem uma palavra à minha vida. Como é importante nós procurarmos a Cristo em nossa vida, não só nos momentos difíceis, mas também nos momentos difíceis. Os que não o procuram permanecem apenas com a mensagem da voz humana, daquilo que é visto apenas pela ótica, pela visão limitada. Diante do momento que você vive, o que Jesus tem a lhe dizer? Diante do momento, do seu momento, nós estamos falando da história de Jairo, mas a sua história, o seu momento, o que é que você consegue enxergar e o que é que Jesus tem a lhe dizer? Quais são as palavras do Mestre, para você nesse momento? Talvez sobre o seu casamento, talvez exista uma voz dizendo que não tem jeito, talvez exista uma voz dizendo que é caso perdido, mas existe uma outra voz que dizendo que vale a pena investir, que você não deve desistir, que você deve continuar lutando, que você deve continuar buscando ao Senhor, seja no casamento, seja na sua família, na relação com o filho, seja nos seus negócios ou na sua própria vida. Jairo permanece seguro e ancorado naquilo que Jesus lhe disse. Foi o que Jesus disse para Jairo: não temas, continue crendo. Não temas, continue crendo. Existiu uma outra voz, mas Jesus disse para ele: não olhe para os fatos, não escute o que estão lhe dizendo, por mais real que seja tudo isso. Agora imaginemos, irmãos, vamos imaginar a situação, vamos imaginar a batalha travada na mente daquele homem, daquele pai com seu coração aflito, aquelas vozes gritantes nos seus ouvidos. Conhecer o que o Senhor tem a nos dizer. Preste sua atenção. Conhecer o que o Senhor tem a nos dizer sobre os fatos que nos cercam na nossa caminhada nos mantém de pé, nos mantém inabaláveis, mesmo que tudo ao nosso redor pareça desmoronar. Podemos entender que Jairo preferiu, ele fez a melhor escolha, ele atendeu uma única voz e a voz certa. Eu não sei que voz você está ouvindo, eu não sei se você, diante dessas duas vozes, qual a voz que você está escutando. Jairo fez a escolha certa, preferiu as palavras de Jesus e foi com ele à sua casa. Ignorou a voz das pessoas, por mais que os mensageiros que estivessem na sua casa trouxessem um fato real, mas ele ignorou e escolheu a voz de Cristo, escolheu o que Cristo estava lhe dizendo. Como é importante, irmãos, conhecer o que Cristo tem a nos dizer e andar através de suas palavras, porque as palavras de Cristo, eu encorajo você a buscar a Cristo, a buscar ao Senhor nesse momento que você vive, seja de forma geral ou específica, problema geral ou problema pessoal, porque as palavras de Cristo para nós, elas nos tranquilizam, elas trazem tranquilidade à nossa alma, elas geram paz no nosso coração, elas nos deixam sossegados em face das lutas que nós enfrentamos. Somente as palavras de Cristo podem gerar isso na nossa alma. Assim foram com os discípulos em outros momentos de tempestade. Os discípulos viveram experiências com Jesus nas tempestades, em momentos em que eles estavam no barco,
e Jesus veio com suas palavras e ali aquietou o mar, aquietou o vento e o coração deles. Quero dizer para você que o mesmo Jesus que aquietou aquele mar agitado, que fez com que aquele vento bravio, ele se acalmasse, ele continua com o mesmo poder e tem o poder de soprar sobre o vento que sopra sobre a sua vida, esse vento que está sobre a sua casa, e trazer calmaria, e trazer paz e aquietar a sua alma. Como é importante conhecermos o que Jesus tem a nos dizer. Como é importante não só conhecer, mas acatar essas palavras, preferi-las, trazê-las ao nosso coração, obedecer, dizer: Senhor, eu vou escutar isso, eu prefiro as tuas palavras. Será que não é disso que nós precisamos hoje? Será que não é disso que eu e você estamos carecendo? Uma palavra de Cristo sobre a nossa adversidade, sobre a diversidade de nosso coração tão atribulado, para que esse se acalme. Infelizmente, os nossos ouvidos estão mais acostumados com as vozes desse mundo. Nós estamos mais antenados com o que o mundo diz, com o que os relatos do mundo, do que com aquilo que Cristo tem a nos dizer. Deter-se apenas a estas vozes. Escute. Preste atenção. Deter-se apenas a essas vozes faz com que fiquemos perturbados, desesperados, quando essas coisas ruins batem à nossa porta, porque na vida é natural nos depararmos com situações diversas, e das mais adversas e das mais tristes possíveis. Mas nós não podemos nos deter apenas nessas vozes. Tem muita gente que está doente e paralisado na vida porque não consegue ouvir o que Cristo tem a lhe dizer. Ao invés de sermos dominados pela voz do não adianta mais, não tem mais jeito, nós devemos preferir a voz mansa e suave daquele que pode todas as coisas, sussurrando em nossos ouvidos, dizendo: meu filho, não temas, continue crendo. Eu convido você nesse momento a procurar a Jesus, a procurar o verdadeiro mestre. Faça como Jairo, para que ele nos dê a sua palavra e sobre essa palavra a gente se ancore. Jairo estava ancorado, estava seguro nessa palavra. Onde você tem se ancorado nesse momento de tempestade? Qual tem sido a sua âncora? Qual tem sido a sua base de sustentação? Busque o Mestre, busque a Jesus, busque uma palavra para você nesse momento. E a palavra que ele lhe disser, que eu tenho certeza que aqueles que buscam ao Senhor, ele não deixa ser uma palavra. E a palavra que ele disser, creia, se submeta, faça como Jairo fez. Naquele momento tão difícil, ele prefere ouvir a Cristo e não aos mensageiros da sua casa. Ele faz a escolha de ouvir o que Cristo está dizendo. Jairo, não temas, continue crendo. Não deixe, continue crendo. Façamos isso. O que essa história tem a ver com a minha e com a sua vida? Como nós podemos aplicar, irmãos? Para nós finalizarmos, como é que nós podemos aplicar essa história à nossa vida? Jairo nos ensina que, independentemente da nossa posição social, nós devemos humildemente nos render, nos prostrar diante do Senhor e lhe pedir ajuda, que está sempre disposto a nos atender. E depois de buscá-lo, nós devemos preferir, nós devemos tomar uma decisão de escolher acreditar no que ele diz. Você acredita no que Jesus lhe diz? Certamente Jesus já lhe disse algumas verdades. Certamente o Senhor já lhe mostrou algumas coisas. Você acredita no que ele lhe disse? Você acredita no que está escrito na palavra do Senhor sobre você? Como Jairo, nós devemos nos agarrar às palavras de Cristo. Aqueles que se seguram no que Cristo diz, certamente encontram paz. Você precisa de paz.
não é ausência de problema, não. Mesmo em meio ao problema, mas se nós estamos firmados sobre as palavras de Cristo, nós temos paz, nós temos esperança, nós temos confiança, nós temos amparo, nós temos refúgio, nós temos força. E temos condições de ainda testemunhar e ver a operação do grande milagre do Senhor em nossas vidas. Que a voz que esteja ecoando em nossos ouvidos, que a voz mais alta que a gente escute, que o som mais agudo, mais forte que esteja em nossa mente, seja a voz daquele, do Todo-Poderoso, daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, daquele que tem o poder de transformar todas as coisas, daquele que tem o poder de criar todas as coisas, do Deus do universo, do nosso Senhor. A voz dizendo: não temas, não temas, tão somente creia, continue crendo, que essa seja a nossa decisão de escutar essa voz e de acatar ao que o Mestre tem nos falado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue guardando a nossa vida, que a mão do Senhor seja sobre nós, nos sustentando e nos fortalecendo na nossa caminhada, que o Senhor nos sustente para que permaneçamos firmes no meio dessa tempestade. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa história que nos ensina e nos inspira. Muito obrigado, Senhor, pelo que podemos aprender com a história de Jairo, suas atitudes, mas acima de tudo, com aquilo que o Senhor se posiciona, com aquilo que o Senhor faz nessa história na vida desse homem. Que possamos ouvir a Tua voz, que possamos preferir a Tua voz, que possamos conhecer a Tua voz, que busquemos ao Senhor para saber o que o Senhor tem a nos dizer sobre a situação da nossa vida, sobre o momento que estamos enfrentando. Eu oro por cada um, cada família que está ouvindo, assistindo esta palavra, que o Senhor fale aos corações e que nesse momento haja uma decisão no nosso coração. Senhor, nós só queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Amém, meus amados, meu povo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Filho Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.